Step 7 básico, aula 6, explorando o Simatic Manager. Nessa aula vamos aprofundar um pouco mais no software de programação do Step 7, de uma forma mais prática. Vamos criar um novo projeto e realizar a configuração de hardware. Para iniciarmos, vamos primeiramente utilizar de um micro convencional com o software Simatic Manager já instalado. Como vimos anteriormente, para acessarmos o software, basta um duplo clique no ícone do Simatic Manager apresentado no desktop. Após a abertura do software, podemos então criar o nosso novo projeto através do menu File da barra de menus. Escolheremos então a opção New, que imediatamente solicitará um nome para o nosso novo projeto. Vale a pena destacar que a localização de armazenamento desse novo projeto poderá ser visualizada no campo denominado Storage Location Path da pop-up New Project. Vamos então dar um nome a esse novo projeto. Após a introdução do nome, devemos confirmar com o botão OK. Observe que nesse momento é aberta uma nova tela com o nome do projeto que você definiu. Vamos então maximizar essa nova tela para que a visualização se torne um pouco mais abrangente. O próximo passo será a inclusão do hardware da qual iremos desenvolver o nosso projeto. Para o nosso exemplo, vamos convencionar o uso da CPU S7-300. Sendo assim, utilizaremos o menu Insert da barra de menus. E escolheremos a opção Station para a inclusão de uma nova estação Simatic. Selecionamos então a estação Simatic 300 Station e imediatamente ela será inserida em nosso projeto. Para que possamos iniciar a programação dos blocos que farão parte do nosso projeto, é necessário que exista um hardware configurado dentro do mesmo. Esse hardware está disponível dentro da estação Simatic 300. Sendo assim, com um duplo clique na estação, teremos a visualização da pasta Hardware no nosso projeto. É interessante observar que o Simatic Manager cria um ambiente de hierarquia de projeto, ou seja, o projeto contém a estação Simatic, que por sua vez contém o hardware e que por sua vez também conterá o programa final. Prosseguindo então, com um duplo clique na pasta Hardware, teremos a abertura de um subprograma do gerenciador Simatic Manager. Esse subprograma é denominado Hardware Configuration, e ele é o nosso criador do ambiente de hardware que fará parte integrante do nosso projeto. Uma vez estando dentro do Hardware Configuration, devemos conhecer as opções de hardware disponíveis para a estação Simatic 300 que optamos por utilizar. As opções estarão disponíveis no catálogo de hardware no lado direito da tela. Dentre as opções, podemos verificar a pasta Rack 300, que contém os diversos tipos de rack possíveis para a estação escolhida. Como podemos observar, para o S7-300 temos apenas um tipo de rack universal. Com um duplo clique na opção Rail, criamos o nosso rack principal com todos os 11 slots disponíveis para a introdução dos nossos módulos de hardware. Vamos então selecionar a fonte de alimentação do nosso sistema. Vale a pena destacar que as fontes de alimentação são opcionais, já que a CPU pode ser alimentada por uma fonte externa. As fontes de alimentação se encontram dentro da pasta PS300 do catálogo de hardware. Observe que o código Siemens e as características do hardware escolhido podem ser visualizadas na janela inferior das opções de hardware.
Isso evita erros por parte do usuário e serve como base para definições de projetos futuros. Para o nosso exemplo, escolheremos a fonte PS307-2A. Para a introdução de qualquer componente de hardware no rack, deve-se primeiramente selecionar o slot onde será introduzido o módulo. No caso da nossa fonte de alimentação, ela será introduzida no slot 1 do nosso rack. Após a seleção, podemos então fazer um duplo clique na PS307-2A e ela imediatamente será visualizada no slot 1. Da mesma forma, procederemos com a escolha da CPU S7300 dentro da pasta de nome CPU300. Observe a grande quantidade de CPUs que fazem parte da série 300. Lembre-se que cada uma possui características peculiares que as diferenciam umas das outras. Por isso, a escolha da CPU correta é muito importante para o funcionamento de um projeto. Devemos entender que o processo que iremos controlar é quem deve definir o hardware a ser utilizado. Para o nosso exemplo, vamos utilizar uma CPU 315-2DP com o código Siemens 6ES7-315-2AG10-0AB0. Observe também que no caso da CPU escolhida, existem duas versões de firmware disponíveis, a versão 2.0 e a versão 2.6. As versões de firmware contêm atualizações de hardware que podem compreender desde capacidade de memória de carga até velocidade de processamento e protocolos de comunicação. No nosso caso, escolheremos a versão 2.6. Veja que neste momento é aberta uma nova pop-up com as propriedades da interface Profibus DP da CPU. Neste ponto, devemos definir um endereço Profibus para a porta DP. É muito comum atribuirmos o endereço 2 para a CPU. A rede DP oferece uma gama de endereçamento que vai de 1 a 125, com velocidades de transmissão que variam de 9,6 kbps a 12 Mbps. Usualmente, utilizamos para a rede DP uma velocidade de transmissão de 1,5 Mbps. Após a confirmação com o botão OK, teremos a nossa CPU introduzida no slot 2 do rack principal. O slot 3 é opcional, pois está reservado para os cartões de interface de memória, as chamadas IMs. Esses cartões, como vimos anteriormente, são utilizados para interligar o rack principal com os racks de expansão que se fizerem necessários. No nosso exemplo, porém, não usaremos racks de expansão, então não usaremos o slot 3. Sendo assim, a partir do slot 4, podemos inserir os cartões de entrada e saída que farão parte do nosso projeto. Para o nosso sistema, utilizaremos de 32 entradas digitais e 32 saídas digitais. Como sabemos, esses cartões de entrada e saída são também denominados de SM. Sendo assim, vamos abrir a pasta SM300 do nosso catálogo de hardware. Observe que existem outras subpastas que fazem parte da pasta SM300. Essas subpastas são todos os tipos de módulos de interfaceamento de I/O disponíveis para a série 300. A pasta AI300, por exemplo, contém todos os cartões de entrada analógica. A pasta AI/AO300 contém todos os cartões que possuem entrada e saída analógica conjugada. A pasta AO300 contém todos os cartões de saída analógica. A pasta DI300 contém todos os cartões de entrada digital.
A pasta DI/DO300 contém os cartões de entrada e saída digital conjugada. A pasta DO300 contém os cartões de saída digital. Também podemos encontrar pastas com cartões especiais para sensores e sensores de posicionamento com feedback. Vamos então para a pasta DI300, onde encontraremos o nosso cartão de 32 entradas de 24 volts. Observe sempre o código Siemens assinalado na tela inferior do seu catálogo de hardware. Vamos introduzi-lo com um duplo clique. No slot número 5, vamos introduzir o nosso cartão de 32 saídas digitais de 24 volts, que está na pasta DO300. Observe novamente o código Siemens. Mais um duplo clique. Pronto, está inseridos os dois cartões de entrada digital e saída digital. Observe que o software já atribui automaticamente o endereçamento de entrada e saída. Se o endereço atribuído não é o endereço que se deseja utilizar, basta acessarmos o cartão com um duplo clique e poderemos configurar um novo endereçamento através da pasta Address. Quando acessamos a pasta Address, o campo System Default, esse aqui, está assinalado indicando que o sistema tomou a iniciativa de endereçar o cartão. Basta então retirarmos a marcação do System Default para que possamos entrar no campo com um novo valor de endereço inicial. Lembre-se que um cartão com 32 entradas possui 4 bytes de endereçamento, pois cada byte compreende 8 bits, ou seja, 8 entradas ou saídas. Vamos então alterar o endereço inicial do nosso cartão de saída digital e confirmar com o botão OK. Observe agora que o endereçamento de saída foi alterado e ele é agora igual ao endereçamento de entrada. Isso não é um problema para o S7, pois a área de entrada é definida pela letra I, enquanto a área de saída é definida pela letra Q. Então poderemos ter a entrada I0.0, que corresponde ao byte 0 e bit 0 de entrada, e ao mesmo tempo ter a saída Q0.0, que corresponde ao byte 0 e bit 0 de saída. Para finalizarmos, vamos salvar e compilar através do ícone correspondente na barra de ferramentas. Observe que o ícone é autoexplicativo. Se houver algum erro de configuração em qualquer módulo inserido, a compilação não será executada e será visualizada uma mensagem de erro na tela indicando configuração de hardware inconsistente. Após uma compilação executada com sucesso, podemos retornar à página principal do Simatic Manager. Porém agora, a CPU escolhida está presente ao lado da pasta Hardware. Pronto, o seu hardware já está configurado.